pessoas que às vezes passam a tarde inteira tentando aprender aquele conteúdo, mas elas não aprendem aquele conteúdo propriamente dito. Elas têm aquela sensação de, ué, eu morri na praia, né? Não consegui entender nada, mesmo me dedicando aqui bastante, mesmo me esforçando. Eu acredito que tenha sido por isso que o Paulo Henrique perguntou isso. Porque é uma situação que é muito comum mesmo, pode ser que ele passe por isso, pode ser que você passe por isso também. E é completamente possível você sair desse caos, você desfazer esse nó, sabe? Boa noite, vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Você que tá chegando por aqui, já pega um café, uma água, um chá, o que você quiser, pra acompanhar essa live do melhor jeito possível. Por quê? Porque hoje a gente vai tirar uma dúvida, que foi uma dúvida que foi enviada ontem pra mim lá no Instagram, pelo Paulo Henrique, e é uma dúvida muito interessante. Pra você que caiu aqui de paraquedas, pra você que não me conhece ainda, pra você que estava aí zapeando pelo YouTube e apareceu uma recomendação de vídeo meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho ETEC e aqui na internet eu compartilho estratégias, técnicas de estudos, coisas que me fizeram conquistar a aprovação na ETEC, coisas que ajudaram também meus alunos da ETEC Power a serem aprovados e também coisas que eu já ensinei em algum momento em palestras, mentorias e assim por diante, tá bom? Então são coisas realmente pra ajudar você aí a também conquistar a tua aprovação na ETEC, a conseguir se tornar um etequiano, que eu sei que é o sonho de muita gente e com toda a razão do mundo, né? E é o seguinte, sempre que alguém trouxer alguma pergunta, assim, lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, pra quem não sabe, eu não respondo direct, eu raramente respondo comentários, eu respondo mesmo as caixinhas de perguntas nos stories. Então, assim, o segredo do meu Instagram é assistir aos stories todos os dias, porque todo dia tem pergunta respondida por lá. Só que sempre tem perguntas que as pessoas fazem, e aí quando eu respondo com um story de 15 segundos, ou quando eu respondo em texto, elas ficam meio assim, né? Algumas pessoas entendem super, outras ficam meio carinha de interrogação, sabe? Então essas perguntas que são um pouco mais difíceis, mais elaboradas, cá estou eu para responder ao vivo a essas perguntas que foram deixadas na caixinha de perguntas do meu Instagram. Então se você não me segue no Instagram, depois aproveita e me siga para que você consiga ver quando tiver caixinha de perguntas, mandar dúvida também e assim por diante, né? E é importante que você que tá aqui assistindo, pega aí papel, caneta, o que você tiver para fazer anotações, porque assim você vai conseguir realmente ter um aproveitamento muito bom. Se você só ouvir tudo que eu te falar, mas não anotar nada disso, pode ser que você acabe não conseguindo aprender de verdade, pode ser que depois você não lembre como aplicar isso nos seus estudos. Então, muito importante que você anote, que você marque no seu caderno e assim por diante. E basicamente, então, vamos lá, né? A dúvida que o Paulo Henrique mandou pra mim ontem no Instagram é a seguinte: como eu posso acelerar o ritmo dos meus estudos absorvendo o conteúdo inteiro? Ou seja, que foi que ele quis perguntar aqui com isso, né? Como que ele pode estudar melhor gastando menos tempo? E pode ser que algumas pessoas pensem assim: será que isso é possível? Sim, é possível acelerar esse ritmo de estudos, né? Conseguir aprender melhor, gastando menos tempo para estudar os conteúdos que você vai estudar para conquistar a aprovação na ETEC. E bom, por que será que o Paulo Henrique perguntou isso? E é o seguinte, o que acontece é que muitas pessoas, às vezes, gastam horas e horas e horas tentando aprender um único tópico no dia. Tem muitas pessoas que elas assistem a várias aulas, aí elas ficam a tarde inteira ali copiando o conteúdo, às vezes lendo resumo, enfim. E aí elas mesmo assim não conseguem aprender o conteúdo, né? Elas chegam ao final do dia com a sensação de: ué, cansei à toa, mas aprendi vários nadas. eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Isso acontece com muitas pessoas por uma série de fatores. Primeira delas é que essas pessoas normalmente não usam essas duas coisinhas que eu vou falar aqui e que ajudam você a realmente aumentar a tua velocidade, né, que você estuda. E atenção aqui, não tô falando de velocidade de aprendizagem, que é um outro conceito, mas tô falando aqui do tempo que você gasta estudando mesmo, sabe? O tempo que você leva pra concluir um conteúdo ali. O tempo que você leva, por exemplo, pra estudar, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, ou então biologia celular e assim por diante, né? Tópicos específicos, tá? Então tem pessoas que às vezes passam a tarde inteira tentando aprender aquele conteúdo, mas elas não aprendem aquele conteúdo propriamente dito. Elas têm aquela sensação de, ué, eu morri na praia, né? Não consegui entender nada, mesmo me dedicando aqui bastante, mesmo me esforçando. Eu acredito que tenha sido por isso que o Paulo Henrique perguntou isso. Porque é uma situação que é muito comum mesmo, pode ser que ele passe por isso, pode ser que você passe por isso também. E é completamente possível você sair
sair desse caos, você desfazer esse nó, sabe? Então vamos lá, né? Primeira coisa, a gente precisa desconstruir essa ideia de que estudar tem que ser uma coisa que vai demorar a tarde inteira. Eu sei que por conta da escola, todo mundo tem essa ideia, né? Essa imaginação de que pra você aprender, por exemplo, cinemática, você precisa de uma aula de 1 hora. E aí na semana seguinte tem que o professor de novo martelar aquele mesmo conteúdo pra você entender. E não é bem assim que funciona, né? Tem pessoas que elas vão conseguir aprender cinemática em 15 minutos. Tem pessoas que vão precisar de 1 hora. Outras vão precisar de 2 horas. E tá tudo bem. Porque cada uma tem uma velocidade de aprendizagem. É o que eu falei, né? Que é um outro conceito que existe. Mas assim, o que acontece é que você não precisa de uma aula enorme de longa pra você conseguir aprender aquele conteúdo, sabe? E não precisa passar a tarde inteira também fazendo um resumo, né? Porque muitas vezes a pessoa até tem uma velocidade de aprendizagem rápida, só que ela fica o dia inteiro vendo videoaula atrás de videoaula, porque ela acha que ela não entendeu ainda com aquela primeira videoaula que ela viu. Ou então a pessoa passa a tarde fazendo um resumo, ou qualquer outra tarefa em relação aos estudos dela que poderia ser feita em muito menos tempo, sabe? E com isso a pessoa realmente mata tempo, né? Ela gasta tempo dela à toa e nem tem um resultado bom. Quando muitas vezes a pessoa estudando menos tempo conseguiria ter um resultado melhor. Por quê? Porque tem duas coisinhas que eu já cansei de falar no Instagram, mas eu sempre tenho que repetir porque sempre tem gente nova chegando, que fazem toda a diferença pro teu estudo pra ETEC e também futuramente pra outras provas, mas aí você vai precisar adaptar pra outras provas, que são mapeamento e um estudo ativo estruturado, né? São duas coisas que viram o jogo completamente. Por quê? Porque as pessoas que gastam muitas horas estudando, normalmente o primeiro erro delas é que elas pegam um conteúdo que não é direcionado pra ETEC. Inclusive, isso acontece com tanta frequência que em 2019, na verdade, entrou um aluno na ETEC Power, o Cauê, e o Cauê, ele estranhou. Por quê? Porque as aulas da ETEC Power não são aulas muito longas. Então tinha uma aula de física que tinha 17 minutos. E ele falou: Peraí, eu antigamente passava 2 horas vendo videoaula desse assunto e não entendia. Em 17 minutos eu entendi. Tá normal isso mesmo? É assim mesmo? Tá certo? Ou a aula tá cortada, sei lá. E a gente, não, Cauê, tá certo mesmo. São 17 minutos de aula. Agora é só fazer o estudo ativo e tá tudo bem. Por que isso, né? Porque o Cauê antes, ele pegava conteúdos aleatórios, sabe? Conteúdos que nem eram direcionados pra ETEC, conteúdos que traziam vários conceitos que ele nunca precisaria na vida colocar na prova da ETEC e certamente em nenhuma outra prova, né? Porque infelizmente existe muita videoaula por aí que é feita pra pessoa que quer ser especialista naquele assunto. E eles não especificam, né? Que é pra pessoa que quer ser especialista naquele assunto. Da pessoa que quer entrar na ETEC, ela acha que aquela videoaula serve pra ela e não serve. A mesma coisa a pessoa pegar a videoaula, por exemplo, de Enem, de FATEC, de FUVEST. Não vai servir. A não ser que você tenha feito um mapeamento e consiga tirar, meio que apagar com a borracha, sabe? Aqueles pontos daquela videoaula que não são úteis pra você, né? Caso você não tenha um conteúdo direcionado. Inclusive, outra pergunta muito boa que eu recebi no Instagram foi como aplicar o mapeamento depois que você faz. E estou pensando seriamente em fazer uma live sobre isso. Se você acha que eu deveria fazer, deixa um like aqui e depois que acabar essa live, comenta aí que você acha que seria massa demais. Comenta, vai ser massa uma live sobre a aplicação do mapeamento, tá? Se não comentarem, não farei. Eu quero ver se realmente tem gente interessada nesse assunto, se foi uma pessoa só que perguntou. Então, prosseguindo, né? Você não pegar um conteúdo direcionado já é um erro que faz com que você gaste muitas horas, às vezes, tentando aprender um conteúdo básico. Um conteúdo que você levaria 30 minutos ali pra assistir a videoaula, fazer anotações e fazer um resumo. E depois gastaria um pouquinho mais de tempo ali pra você fazer outras etapas do estudo ativo, né? Então, o primeiro ponto é esse. Quando você faz um mapeamento e você tem um conteúdo já direcionado, ou você consegue pegar conteúdos não direcionados e direcioná-los pro perfil da ETEC, aí você consegue ter um resultado melhor, você consegue já começar a reduzir o tempo. Então, eu ressalto isso porque é uma coisa que muitos alunos nossos, inclusive da ETEC Power, sempre falam, né? Que depois que entrei na ETEC Power, eu reduzi o meu tempo de estudo. Chega a ser engraçado, assim, segunda semana de aula eles já estão falando isso, porque realmente quando você pega um conteúdo direcionado, a tendência é que você reduza o tempo que você gasta estudando. Inclusive, é uma coisa que já aconteceu comigo também na minha vida. Durante algum tempo eu era aquela pessoa que achava que quanto mais conteúdo eu absorvesse, melhor, né? E não é bem assim, sabe? Você precisa absorver o conteúdo que é útil pro que você quer naquele momento. Você não quer ser, por exemplo, um mestre em física. Então você não precisa pegar todos os detalhezinhos de todas as fórmulas que nunca vão cair na prova que você quer fazer. Depois, futuramente, se você quiser fazer faculdade de física, daí são outros 500. Mas nesse momento você precisa focar no teu aprendizado para o que você precisa
precisa nesse momento, sabe? E pra gerar um pouco de bagagem também, né? Senão teu cérebro depois não vai conseguir assimilar propriamente dito ali o conteúdo, não vai conseguir fazer as conexões que são necessárias. Por quê? Porque o nosso cérebro, para ele realmente entender um conteúdo, ele precisa não só ter ali vários conceitos daquele conteúdo, ele precisa criar conexões que existem já com informações que você já teve de antes, né, a famosa bagagem de conhecimento, e informações que você ganhou no momento do teu estudo. E tem muita gente que não tem bagagem, tá tudo bem, você não pediu pra ser assim, né, muitas vezes a base da tua escola não te deu bagagem, muitas vezes tua família não te deu bagagem, muitas vezes você nunca teve interesse em pesquisar sobre coisas que são importantes e só agora que se deu conta disso, e sempre há tempo de virar o jogo, tá? Mas assim, né, é importante que mesmo que você não tenha bagagem, você estude de um jeito certo e um conteúdo certo pro que você quer fazer, pra que assim você realmente consiga ter um desempenho melhor, você consiga chegar no conteúdo e entender a essência dele, entender o que é útil pro que você quer fazer, sabe? E não ser aquela pessoa que decora um monte de coisas e aí na hora de fazer uma prova você erra tudo porque você decorou coisas porque você achou que era legal decorar coisas, que é o que muita gente faz e gasta um baita tempo fazendo isso, né? Então, primeiro ponto, tá? Mapeamento, para que ele consiga direcionar o teu estudo. E como eu falei, tem que ser um mapeamento mais um estudo ativo, né? De preferência bem estruturado. E por que isso, gente? Porque tem muitas técnicas que elas podem entrar no estudo ativo, mas não adianta nada você ser o louco das técnicas e usar 1000 técnicas e não estruturar isso. E aí o teu cérebro cada dia vai ter que pensar numa técnica diferente que ele vai usar. Essa é uma coisa que inclusive já aconteceu comigo também, e ainda bem que eu percebi a tempo. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa de consistência. Precisa criar um hábito do que você vai fazer. E aí se você cada dia resolve usar uma técnica diferente, aí você pensa, hoje eu vou fazer o meu estudo ativo aqui usando mapa mental. Hoje eu vou só resolver questões. Hoje eu vou fazer um resumo. Hoje eu vou fazer aqui um flashcard. Hoje eu acho que eu vou explicar a matéria pra mim mesmo. Primeiro, que você usando uma técnica isolada, você não está ativando a informação no seu cérebro. Desculpa, arranquei o band-aid de uma vez, doeu, né? Mas é real, tem muita gente que pensa, vi a aula, agora vou só resolver questões. Funciona? Não tão bem quanto poderia funcionar se você estruturasse esse teu estudo, sabe? Ou então a pessoa assiste a aula, faz anotações, faz resumos, mas ela nunca pratica. Também não vai trazer tanto resultado. Ou a pessoa assiste a aula, ela faz resumos, ela pratica, mas ela nunca vê uma resolução comentada relacionada àquele assunto. Também não vai ter um resultado tão produtivo pra ela. Então é importante que você estruture teu estudo ativo. Uma coisa que a gente faz na ETEC Power, e que eu vou abrir o jogo aqui de como que é a estrutura do nosso estudo ativo, é que ele é todo estruturado pra todas as aulas. Então não, o que eu tô te falando aqui não é pra usar só pra história, nem só pra biologia, nem só pra química, nem só pra português, nem só pra matemática, nem só pra geografia. É pra todas as matérias. Não, mas meu cérebro não vai cansar? Não, porque você vai te dar recompensa sempre e você não vai passar o dia inteiro fazendo isso. Inclusive, se você estrutura direitinho o teu estudo, tua velocidade de aprendizagem é normal e você percebe que fica o dia inteiro estudando, é hora de analisar qual é a distração camuflada que tá aí. Porque às vezes a pessoa acha que ela passou a tarde inteira estudando. Só que a pessoa, na verdade, ela parou, ela jogou Free Fire, jogou, sei lá, não sei, Call of Duty, a pessoa parou pra ver alguma série, parou pra mexer no WhatsApp, parou pra fazer um tanto de coisa inútil, né, no meio do dia dela, e ela não estudou verdadeiramente. Ou a pessoa achou que tava estudando e quando ela se deu conta tava lá, amiga, preciso te contar um babado no WhatsApp. E aí você perde muito tempo, então você às vezes pra ir até a cozinha pra falar com a tua mãe, pra depois fazer qualquer outra coisa, então você precisa ver se tá gastando tempo com isso, tá? E vamos lá, né, falei que ia contar como era a estrutura do estudo ativo, então vou cumprir. E basicamente, nossa estrutura de estudo ativo, pra quem é aluno da ETEC Power, é a seguinte: tudo começa na sondagem. A sondagem é peça-chave, assim, ela é fundamental, porque ela ajuda a entender o grau de conhecimento que você já tem daquele assunto. Isso facilita muito o estudo, porque se a pessoa ela respondeu a sondagem e errou tudo, ela já sabe que se passar uma mosca na frente dela, ela tem que fingir que não existiu e manter o foco total, 100% mesmo, naquele conteúdo que ela tá estudando, sabe? Porque quando a pessoa erra muito na sondagem, significa que a base dela é abaixo de 0 daquele assunto. Sondagens são questões de nível ultra fácil em relação a um assunto específico, tá? Quando a pessoa ela erra metade, significa que ela tem um nível assim, tá básico, ela vai conseguir entender bem aquele assunto. Quando a pessoa acerta bastante na sondagem, significa que é um assunto que ela até já tem algum conhecimento lá no fundinho da mente dela, sabe? E que ela precisa prestar atenção pra ela realmente captar a essência daquele conteúdo. Então, tudo começa na sondagem. Sabe aquela frase, tudo termina em pizza? No nosso caso, tudo começa na sondagem. Depois da sondagem, temos o quê? Temos a aula mais anotações. Lilian, posso pular pra frente desse resumo? Não recomendo.
lendo. Então, se você quer seguir a estrutura de estudo ativo que a gente tem, você precisa fazer aula mais anotações. Lilian, mas eu não gosto de anotar. Eu também não gostava, mas é importante fazer anotações. Por quê? Porque nas anotações você vai captar ali, né, algumas informações em relação àquele conteúdo. E isso pode ser útil pra você depois na hora de fazer o teu resumo. Porque sim, resumo e anotações são coisas completamente diferentes, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Então o resumo, ele é super estruturado, o resumo pega a essência do conteúdo, o resumo é o que você entendeu daquele conteúdo. O resumo, ele é muito ativo, a anotação não é. A anotação é passiva. Na anotação você copia o que eu tô te dizendo aqui, sabe? Você tá aí anotando durante a live, você tá copiando coisas que eu tô te falando, concorda? Tá copiando tudo que foi ensinado naquela aula. Então a anotação é muito diferente do resumo, e se o teu resumo estiver parecido com a tua anotação, pode ter certeza que você certamente está copiando ali inconscientemente algumas partes do resumo, e é muito, muito, muito importante que você observe isso e vire o jogo. Pare de fazer isso porque é uma coisa muito negativa, sabe? Então você que faz anotações e faz o resumo muito parecido, fica igualzinho assim, só mudou uma palavra, teu resumo ainda não é um resumo, teu resumo ainda é uma cópia da anotação, precisa melhorar isso aí. Então segue uma estrutura de resumo também que vai te dar resultado, sabe? Não fazer um resumo aleatório assim, né? Copiando as palavras, mudando uma pela outra ali, trocando sinônimos só, sabe? Não se engane, não se sabote. O cérebro adora sabotar, ele é uma máquina de sabotagem. Então é muito importante que você veja se teu resumo tá sendo um resumo de verdade. Depois disso, a gente tem o quê? A gente tem resolução comentada, né? Não, pera, eu pulei a parte do resumo, na verdade? Ou eu falei? Não me recordo, então vamos recordar. Sondagem, aula mais anotações, depois o resumo estruturadinho, que funciona mesmo, e depois resolução comentada. A gente sempre tem uma resolução comentada relacionada ao assunto da aula, né, Tech Power, justamente porque a resolução comentada ajuda, né, a ter uma aplicação prática daquele conteúdo, ter uma visão melhor daquele conteúdo. Depois que a gente tem a resolução comentada, aí sim você vai para as questões de fixação. Então percebe que muitas pessoas, elas pulam etapas do estudo. Por quê? Porque elas pensam que pulando etapas elas vão estudar mais rápido. Mas a real é que pulando etapas elas vão perder informação. E nisso que elas perdem informação, elas vão precisar estudar de novo aquele assunto várias vezes, né? Quem nunca? Já aconteceu isso comigo também, durante o ensino médio, o primeiro ano do ensino médio. Que às vezes eu pulava algumas etapas no meu estudo e eu pensava, ai, tô estudando mais rápido, né? Tipo aquele dia de preguiça, que aí em vez de você assistir a aula direitinho, em vez de fazer a anotação direitinho, de fazer um resumo bonitinho ali certinho, você vai e faz tudo de qualquer jeito. Aí no dia seguinte... Eu não tinha estudado mesmo? Era pirâmides etárias ou era espaço rural? Você nem lembra qual foi o assunto, né? Então é importante que você não pule etapas. Apesar de parecer extenso fazer tudo isso, leva muito menos tempo do que você pular etapas. Porque a pessoa que pula etapas, a pessoa que, por exemplo, não faz uma sondagem antes, ela vai ver aquela aula de qualquer jeito, algumas vezes, e aí aquela pessoa não vai conseguir fazer uma boa anotação, nem um bom resumo, e quando ela for praticar aquele conteúdo, ela vai pensar, Ué, eu errei tudo. porque você pulou alguma etapa ali que vinha antes daquelas questões. E aí quando a pessoa erra, ela precisa fazer o quê? Voltar o conteúdo todo, né? E isso não é nem um pouco legal, porque você vai gastando tempo ali. Então é muito importante que você não peque pela falta nesse caso, sabe? Que você faça as etapas importantes pra que assim você evite ter que voltar várias vezes, né? Eu sei que pode parecer confuso pra algumas pessoas, mas coloca em prática que você vai ver que realmente funciona isso. Que quando você segue uma estrutura de estudos, você vai conseguir ter um estudo melhor, a ponto de economizar tempo estudando, porque você vai aprender de verdade aquele conteúdo. E aprender de verdade é mágico, nosso coraçãozinho fica feliz, nosso cérebro mais ainda, né? Além disso, você vai reduzir tempo na revisão, que é uma etapa, assim, pra você fechar com chave de ouro os seus estudos, sabe? Então, quando você estuda direito, quando você faz o estudo ativo estruturadinho, com o conteúdo que foi mapeado, o que vai acontecer é que você vai chegar na revisão e não vai ter que reestudar todo o assunto. Você vai só revisar mesmo. E tem muita gente que, infelizmente, mata muito tempo na revisão, porque a pessoa pensa que a revisão é ela rever toda a aula, ela passar limpo toda a matéria, inclusive uma coisa que, assim, zero sentido, é a pessoa passar limpo a matéria. Ai, Lilian, meu caderno ficar bonitinho. Eu nunca soube que era critério de aprovação ter caderno bonitinho, gente, pra ser bem sincera. Pra mim, isso é critério pra ser blogueirinha, né? Pra passar em prova, você precisa ter um estudo decente e não ter um caderno perfeito com flores. Então, assim, é importante que você veja se você tá matando tempo com coisa inútil. Porque passar limpo, que as pessoas fazem normalmente, é só copiar de novo a matéria, né? O que você aprende copiando matéria? Nada. Já te adianto aqui, tá? Inclusive, aquilo que fazem na escola, de todo mundo ter que copiar tudo que tá no livro, é uma farsa para os alunos ficarem quietos. Mas assim, não adianta você ficar copiando tudo no seu caderno 45 vezes. Não é copiar aquilo que vai fazer a informação absorver pelo seu cérebro. É o estudo ativo que vai fazer absorver a informação. A cópia do conteúdo, né,
né? A anotação até serve pra quê? Pra te ajudar no estudo ativo, mas não é o seu estudo em si aquilo, sabe? Então você precisa ter essa consciência, né? De que não é passando a limpo a matéria, não é copiando todo o exercício, não, sabe? Você precisa fazer as ações realmente importantes do teu estudo e assim também você vai otimizando o tempo. Vou ver se tem algum ponto que eu não falei ainda, porque às vezes eu esqueço alguma coisa importante. Pausa pro chá também. 6 horas e meia depois. Então eu já falei basicamente como é que se reduz esse tempo, duas coisas que você pode utilizar aí, o mapeamento e um estudo ativo bem estruturadinho para você conseguir ter um estudo de maior qualidade, para que assim você reduza tempo nas suas revisões, para que assim também seu cérebro realmente fixe aquela informação e você não tenha que, por exemplo, reler teu resumo todo de novo quando você for fazer um simulado. Inclusive tem muita gente que peca nisso. A pessoa vai fazer um simulado, ela lê todo o resumo dela antes do simulado. Lindíssimo, errou tudo, né? Na prova você não vai ter teu resumo ali pra ler todo na hora, sabe? Então é importante que você faça isso pra você driblar, né, esses problemas que muita gente tem nos estudos, ok? Vamos ver. Tá, um exemplo aqui pra ficar fácil pra você agora, pra você entender como é, né, por que também que o estudo ativo mais mapeamento fazem tanto sentido. Imagina que você vai pra uma cidade que você não conhece, tá? Uma cidade que fica no interior do Rio de Janeiro. Você que é daqui de São Paulo, certamente conhece o interior de São Paulo muito bem. Mas o interior do Rio, talvez não. A não ser que você viaje bastante. E aí você tem um mapa e um GPS. Quando você tem um mapa e um GPS, mesmo que você seja pisciana, com lua em peixes, Vênus em peixes, ou seja, perdida, você não vai se perder. Por quê? Porque o mapa te mostra onde é que você quer chegar, por quais ruas você vai passar. E o GPS fica te dizendo, agora vire à esquerda. Agora caminhe 500 metros à direita. Vire novamente à esquerda. Siga em linha reta pela calçada. Enfim. E como o GPS fala isso, você vai conseguir chegar ao seu destino, mesmo que você não conheça o interior do Rio, porque você sabe exatamente em que ponto você está, em que ponto você quer chegar, né? O que você vai encontrar no meio desse caminho, porque o mapa tem isso. Então o Google Maps, por exemplo, tem lá, aqui tem um canal, aqui tem uma rua sem saída, e aí você sabe o que você vai encontrar. Isso é o mapeamento. O mapeamento, ele te abre um mapa em relação à prova. Qual é o perfil dessa prova? Em qual aspecto eu tenho que focar quando eu for estudar cinemática? Quando eu for estudar, vamos supor, área e perímetro de figuras geométricas, quando eu for estudar pré-história, quando eu for estudar antiguidade, quando eu for estudar aqui também Segunda Guerra Mundial e assim por diante, tá? E o estudo ativo é o teu GPS, ele vai te guiando, né? Com base no teu estudo ativo, você vai conseguindo inclusive perceber pontos que estavam errados no seu estudo que você precisa melhorar. E aí, como você tem o mapa e o GPS, você chega, assim, relativamente rápido ao seu destino, concorda? Você reduz o tempo, né, que você passa estudando então. Agora, imagina que você só tem um mapa, mas você não tem o GPS. Pode ser que você se perca um pouquinho. Você vira nessa rua, opa, não era essa. Aí você vira pra essa, opa, também não era essa, né? Então, quando você não faz estudo ativo, você acaba batendo a cabeça algumas vezes e você precisa ficar voltando várias vezes no seu estudo, né? E isso de voltar à mesma etapa várias vezes gera muita perda de tempo também, tá bom? Então agora aqui algumas coisas rápidas, né? Alguns truques rápidos, digamos assim, pra você economizar o teu tempo de estudos, além de você fazer o mapeamento e o estudo ativo estruturadinhos, ok? Primeira coisa, né? Já deixa ali estruturado no teu caderninho, na tua agenda, quais são as etapas então que você vai fazer no estudo. Porque essa coisa linda chamada cérebro, que está aqui na nossa cabecinha, ele não gosta muito de pensar, não. Então ele não gosta de pensar assim, eu toda quinta-feira eu vou ter que... O que eu tenho que fazer quinta-feira? Não sei. Hoje é quarta, hoje eu vou... Não sei o que eu vou fazer. Aí o cérebro procrastina e você perde tempo só procrastinando. Aí quando chega a hora de estudar real oficial, você nem tem mais paciência pra estudar, né? Quem nunca? Então é importante que você estruture isso e deixe visível, presente pro teu cérebro. Então assim, quem é aluno da ETEC Power sabe que vai abrir a aula, aí vai estar lá o arquivinho da sondagem, vai ter lá a aula pra pessoa, vai ter a partezinha de anotações, a pessoa tem um caderninho dela, faz os resumos dela, a pessoa vai ter a resolução comentada e embaixo ela vai ter as questões de fixação. Então ela bateu o olho, tá lá. Se você não for aluno da ETEC Power, tenha isso no seu caderno, anotadinho que você vai fazer. Então, eu vou sempre fazer isso no meu estudo, tá? Porque assim fica mais fácil de o seu cérebro já entender quais ações você vai ter que fazer no teu estudo pra que você realmente tenha um resultado, pra que você realmente só sente e estude mesmo. Você não precisa ficar pensando ali muito no que você vai fazer, senão o teu cérebro simplesmente se cansa, fica de saco cheio, e aí ele desiste de você de uma vez por todas. Quando você vai ver, passaram-se 3 meses e você continuou ali em classes gramaticais. Então, muito importante que você deixe isso já meio que pronto pro seu cérebro saber o que ele vai ter que fazer todo dia ali, sabe? Pra que ele não tenha que ficar pensando, ok? Em relação ao resumo, muito importante que você coloque a essência do conteúdo no seu resumo. Ou seja, o que é essencial pra compreensão daquele assunto. Não, mas eu acho que tudo é essencial. Então significa
se atentou às mudanças de tom de voz, não se atentou às palavras que são mais repetidas. Quando a aula é direcionada fica mais fácil ainda, né? Quem é aluno da ETEC Power sabe que tem algumas aulas que, assim, por exemplo, aula de química, de introdução à química. Alguns elementos da tabela periódica são citados ali várias vezes, são colocados na lousinha. Por quê? Porque são os mais importantes. Então, se a pessoa pensa que a tabela periódica inteira é a mais importante, assim, que todos que estão ali são essenciais para a prova, é porque a pessoa não prestou atenção na aula. Então, muito importante que você sempre mantenha o modo aula, ou seja, não importa, se cair um raio na tua cabeça, você não vai ver, porque você tá com foco total naquela aula. Se o seu cachorro se transformar num sapo, você não vai ver também, porque o seu foco tá total naquela aula. Tem que ser aquele tipo de momento que a tua mãe fala: meu filho, tô falando com você há meia hora! Porque você tava tão concentrado na aula que você nem prestou atenção, sabe? Tem que ser assim. Não dá pra você estudar com o olho aqui na aula e a mente lá pensando na crush, né? Não pode ser assim, pelo amor de Deus. Então, muito importante que no teu estudo você entre em modo aula. Pra quê? Pra que você não deixe passar informações e não ache que tudo tem que estar no seu resumo. Nunca faça do seu resumo uma cópia da anotação, sabe? Teu resumo tem que ser um resumo mesmo, tem que ser a essência daquele conteúdo, tem que ser o que realmente importa daquele conteúdo e sempre direcionado também ao perfil daquela prova que você vai fazer, né? Importante lembrar também, outro ponto aqui pra ressaltar, que cada prova tem um perfil, isso assim já é clichê pra quem já me acompanha por aqui, mas pra quem é novo não é tão clichê assim, né? E o que acontece com isso? Se você estuda um conteúdo que é pra Enem, que é pra FUVEST, que é pra Unesp, Unicamp, UFSCar, qualquer outra prova, e que você não fez o mapeamento antes, você não vai conseguir direcionar esse conteúdo. Então é importante que o mapeamento venha antes do teu estudo, pra que você consiga direcionar tudo que você vai estudar. A não ser que você realmente tenha um conteúdo já direcionado pra ETEC, ok? Se já for totalmente direcionado mesmo, com certeza absoluta, ok. Agora, se não for, você vai ter que fazer o mapeamento, mesmo tendo a checklist, tem que fazer o mapeamento, pra que assim você consiga identificar quais pontos daquele aspecto são os mais importantes para o seu cérebrozinho absorver e você conseguir fazer o teu estudo com muito mais qualidade, gastando muito menos tempo. Por quê? Porque a pessoa que pega um conteúdo não direcionado, ela gasta horas estudando, tentando decorar, sei lá, a massa do sol, sendo que a ETEC nunca vai cobrar isso, né? Então, é importante que você direcione o conteúdo sempre que você for estudar, justamente para que você não perca tempo, né? Não gaste os seus neurônios ali com coisas que pelo menos no momento não vão ser úteis pra você. Lilian, eu quero fazer ETEC, mas também quero fazer a prova do Etapa, também quero fazer um concurso de bolsa para a escola da minha cidade, também quero fazer pra, sei lá, mais um monte de coisa. E aí você quer focar em tudo ao mesmo tempo com a mesma intensidade, vai dar errado em todas. Desculpa a sinceridade. O que acontece é que pro seu cérebro não tem como ter vários focos. Imagina que uma pessoa, ela tem 10 filhos, tá? E os 10 estão chorando ao mesmo tempo. Ela consegue, por acaso, carregar 10 criancinhas no colo ao mesmo tempo? Não consegue, gente. Por melhor mãe que ela seja. Ela vai ter que pegar um no colo, o outro tá lá chorando da mamadeira, daí coloca um brinquedo pro outro. Quando um tá com um brinquedo, o outro tá lá esperneando porque fez xixi na fralda. Enfim, a mesma coisa no estudo. Se você tentar colocar todos os pratinhos numa mão só, você não equilibra. Então você precisa determinar o que é a tua prioridade. Por exemplo, a pessoa que tem 10 filhos, a prioridade dela certamente vai ser o filho que mais precisa de atenção. Ainda que nenhuma mãe vá admitir isso. Mas ela sempre vai priorizar naquele momento aquele que mais precisa de atenção. Como é que eu sei disso? Filha mais nova. Então, por algum tempo, eu era a pessoa que mais precisava de atenção. Pro teu estudo é a mesma coisa. ETEC é a tua prioridade, então foca na ETEC. E aí o restante de energia que você tem, você divide pras outras. Porque se você foca em tudo ao mesmo tempo, você vai matar muito tempo estudando. Vão ter muitas coisas diferentes e você não vai passar em nenhuma. A gente teve uma aluna, a Duda, ela foi aprovada em 5 escolas. Na ETEC, numa escola que faz parte de uma universidade, numa escola particular que era super concorrida, enfim. E porque ela conseguiu ser aprovada nas 5 que ela queria? Porque ela focou 100% na ETEC. Que ela sabia que era que cobrava um conteúdo ali um pouco mais específico, que era mais detalhista e tudo mais. E aí o tempinho que sobrava, ela dava uma estudadinha pras outras, complementava ali o estudo dela, enfim. E ela conseguiu ser aprovada nas 5. Agora, se ela focasse com a mesma intensidade nas 5, ela certamente não conseguiria ser aprovada em nenhuma, porque ela ia ficar perdida sem saber. Será que agora eu estudo esse topic da ETEC ou esse aqui que só cai naquela outra? Então ela focou na que era mais prioridade pra ela ainda, sabe? E aí ela conseguiu ser aprovada em todas elas. Então, mesma coisa pra você, caso você queira fazer várias provas ao mesmo tempo. Eu sei que, assim, né, parece meio frustrante pensar que, poxa, eu vou ter que colocar uma como plano A e outras como plano B, C, D, E, F até o Z. Eu sei que é meio frustrante, mas é necessário. Inclusive, já passei por isso também. Quando eu queria entrar na Unesp, pra quem não sabe, eu estudei Biologia Marinha na Unesp, eu também ia fazer o Enem ao mesmo tempo. E eu foquei, assim, minha atenção maior pra Unesp, porque era o que eu realmente queria. Eu ficaria muito decepcionada se eu não passasse na Unesp, sabe?
Eu poderia nem passar no Enem, mas se eu não passasse na Unesp, eu não ia me aceitar como gente. Então eu foquei muito mais no que eu mais queria, que exigia um conteúdo mais específico, que exigia uma redação mais específica, tanto que eu praticamente gabaritei a redação da Unesp por conta disso, então, porque eu sabia que eu tinha que focar numa coisa específica, né? E é isso, basicamente, tá? Agora eu vou ver se tem algum ponto que eu não falei aqui, quase que eu tinha esquecido. Alguns erros que as pessoas cometem, olha só. Primeiro erro, fazer estudo ativo só de algumas matérias. Gente, isso é muito viver no mundo de Alice. Achar que só vai fazer estudo ativo de matemática porque é difícil. Ou só de história porque você ama história. Tem que ser de tudo. Por exemplo, tem gente que não gosta de comer feijão, nem arroz, nem salada. Mas se você nunca comer nem feijão, nem arroz, nem salada, nem nada saudável, e só comer batata frita e cheddar, você vai morrer. Muito novo, é fato. Então você precisa fazer algumas coisas que você não gosta, concorda? E o estudo ativo de matérias que você não gosta é muito necessário, porque também vai reduzir o tempo que você passa estudando, já que você vai realmente aprender aquela matéria, tá bom? Outro erro, achar que pegar resumo pronto é fazer estudo ativo. Também não é estudo ativo. E um outro erro é pensar que, ela me falou que eu consigo estudar em menos tempo, então eu vou estudar em 5 minutos. Também não vai funcionar, tá? Você precisa entender que, por menor que seja o tempo que você passa estudando, você precisa dedicar um tempinho por dia pra estudar. Não dá pra simplesmente achar que ver uma aula ou só ler um texto é estudo, ok? Bom, já que você ficou aqui até o final, tenho um desafio pra você. Clica no gostei, caso tenha gostado dessa live, gostou de entender melhor como é que funciona o cérebro e por que é tão importante fazer mapeamento junto com o estudo ativo, né? Utilizar os dois no seu estudo, sabe? Também comenta aqui pra mim se você acha que vai ser massa se eu fizer uma live dizendo como aplicar o mapeamento depois que você faz o mapeamento. Se inscreva aqui no canal se você caiu de paraquedas, se você não me conhecia ainda, porque aqui você vai encontrar muito conteúdo que vai te ajudar a conquistar a aprovação na ETEC, a ser um etequiano de verdade e não aquele etequiano Nutella, assim, que não entende como é o mundo da ETEC. E claro, me acompanha no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio. Por quê? Porque lá tem caixinha de pergunta nos stories quase todos os dias. Não vou dizer todos, porque eu também sou gente, sou ser humano, e às vezes eu não estou nos stories. Mas sempre tem stories, tem quiz toda semana, tem muito post massa no feed. Só quem é muito bobo pra não me seguir no Instagram. Então me siga no Instagram e a gente se vê por aí. Big beijo e tchau!